Fala aí, pessoal, tudo bom com vocês? Estamos aqui iniciando a nossa primeira aula de uma série de aulas sobre matemática financeira. E para começar, precisamos falar aí de algo que é de extrema importância nessa área, que é a porcentagem. Bora começar então a aula de hoje? Bom, você já deve ter ouvido situações como, por exemplo, no fim de semana, 20% de desconto em toda a loja. Esse termo de porcentagem, ele aparece com muita frequência no mundo dos negócios, mas também em outras situações, como por exemplo, nessa notícia aqui, em que fala o número de vacinados. Você percebe que aparece esse númerozinho aqui, ó, que é o 3%, ou então aqui, ó, o 1%. Esses números são chamados de porcentagem. E além dessa situação, você também pode ver como outras situações, tipo a eliminação de alguém dentro de um programa de televisão, ou até mesmo quando você tem o seu celular e você vê o indicativo da quantidade de bateria que ainda resta nele. São números representados na forma de porcentagem. Mas o que significa porcentagem? Bom, para a gente entender bem, eu gostaria que vocês pensassem em uma quantidade inteira. Vamos fazer um desenho, né? Às vezes a gente fala que só dá para entender desenhando. Vamos pensar o seguinte: vou fazer um desenho aqui, botar de roxo. Isso daqui é uma quantidade inteira, tá? Temos aqui um retângulo inteiro. Se eu dividir esse retângulo aqui em várias partes, se eu tentar fazer essas partes todas iguais, vamos supondo aqui, eu já tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis partes desse retângulo. Agora, se eu dividir ele em 100 partes iguais, cada parte significa 1% do total. Então, a porcentagem nada mais é do que uma razão. Lembrem-se que razão é a mesma coisa que divisão, ok? Então a porcentagem ela é uma divisão cujo denominador é 100. E o que significa o denominador de uma fração? Justamente em quantas partes você divide aquele número. Então toda vez que estivermos falando de porcentagem, estamos falando de um número que está sendo dividido em 100 partes. O símbolo utilizado para representar uma porcentagem é esse daqui. É um traço na diagonal com dois círculos, com cada parte aí sendo separados por esse traço. O termo porcentagem ele vem da expressão por cento, ou seja, uma divisão por 100. Então, toda vez que você encontrar em alguma notícia, em algum lugar, um número que está com o símbolo de porcentagem, significa ali que você tem uma quantidade que foi dividida por 100. Então, toda vez que você enxergar, por exemplo, 10%, você precisa entender que 10% é algo completamente diferente de 10, ok? A porcentagem não é igual ao número inteiro, igual ao número real qualquer. 10% não é 10. 10% é você pegar uma quantidade inteira, dividir em 100 partes e dessas 100 partes você pega 10 dessas partes, ok? Bom, então sabendo agora que porcentagem não é a mesma coisa que o número, eu não posso imaginar se é um desconto de 10%, significa que eu não vou precisar gastar R$ 10. Não é isso. É 10% de um determinado valor. Nós fazemos o quê? Pegamos esse determinado valor, dividimos por 100 e pegamos 10 dessas partes, para aí sim saber o valor da porcentagem. A porcentagem,
além de ser escrita com esse símbolo, ela também pode ser representada como a própria fração, com o denominador 100. Então, 10%. Já falei que é diferente de 10, mas agora vamos ver o que ele é igual. Ele é igual a 10 sobre 100. É a mesma coisa que eu pegar o 10 e dividir por 100. E também é a mesma coisa que eu escrever na forma de número decimal, ou seja, 10% é igual a 0,10. Então, a porcentagem ela pode ser expressa utilizando o símbolo, mas podemos também escrever como uma fração, onde o denominador é 100. Então, isso daqui é 10 por 100, 10%, ou como um número decimal, no caso aqui, 0,10. Ok? Sempre bom frisar novamente, porque eu sei que tem muita gente que erra isso. Isso não pode continuar. É dizer que 10% é igual a 10. 10% é completamente diferente de 10. Ok? Vamos agora, já que temos uma noção do que é porcentagem e de algumas situações em que ela é aplicada, vamos resolver agora alguns exemplos, tanto para reforçar a representação de porcentagem, quanto para calcular a porcentagem de algum valor. O primeiro exemplo pede apenas para escrever as porcentagens abaixo na forma de fração irredutível e na forma decimal também. Então, começando aqui pelo 7%, na forma de fração, isso daqui fica 7 sobre 100. Só que ele quer na forma de fração irredutível. O que significa isso? Que você não tem como reduzir mais a fração. Não tem como você simplificar mais a fração. No caso da letra A, ela já está nessa forma. Porque você não tem nenhum número que consiga dividir o 7 e o 100 ao mesmo tempo para simplificar. Então, 7 sobre 100 já é uma fração irredutível. E como é que você escreve na forma decimal? Vamos combinar o seguinte: depois desse primeiro exemplo, a gente já pega a regrinha para escrever direto sem precisar fazer a conta. Aqui, só uma vez eu vou fazer a conta de dividir, já que para colocar na forma decimal, eu vou dividir o 7 por 100. Eu consigo dividir 7 por 100? Não. Aí eu mudo para 0, e acrescento 70. Agora eu passo a ter aqui a casa dos décimos, né? Eu tenho 70 décimos dividido por 100 e ainda não é possível. Então eu coloco mais um zero para pular para a casa dos centésimos e agora eu passo a ter mais um zero aqui também. Ou seja, eu tenho 700 centésimos. Dividido por 100 é a mesma coisa que 7. Fechou a conta que o resto deu zero. Então 7% é a mesma coisa que 0,07. Ok? Isso vai ser algo recorrente, então não precisa ficar fazendo a conta de dividir. Se lembrarmos que 7 sobre 100 é a mesma coisa que 7 centésimos, você já pode escrever direto 0,07. Vamos ver aqui na letra B? Na letra B eu tenho 12%. 12% é a mesma coisa que, na forma de fração, 12 por 100. 12 sobre 100. Essa fração ela é irredutível? Não, porque eu posso simplificar. De que maneira eu posso simplificar? Por exemplo, eu posso dividir por 2, tanto o numerador quanto o denominador. E aí fica 12 dividido por 2 é 6, 100 dividido por 2 é 50. Eu continuo podendo simplificar por 2. Então, eu vou continuar fazendo isso até chegar na forma irredutível, que não dá mais para simplificar. Então, eu posso simplificar por 2 em cima e embaixo novamente. 6 dividido por 2 é 3,
50 dividido por 2 é 25. E agora sim, forma irredutível, não tem como mais simplificar. Tá? Lembrando que você poderia, desde o início, simplificar uma vez só, dividindo por 4, ao invés de dividir 2 vezes por 2. E agora, a forma decimal dessa porcentagem, eu vou olhar aqui para a minha fração 12 sobre 100. Por quê? 12 sobre 100 são 12 centésimos. 12 centésimos é 0,12. Ok? Aí a gente não precisa ficar fazendo a conta de dividir para esses casos. E a última, que é a letra C, 30% é a mesma coisa que 30 sobre 100. Eu posso cortar um zero de cima com um zero de baixo e chego na fração 3 sobre 10, que é uma fração irredutível. Para escrever na forma decimal, são 30 centésimos, ou seja, 0,30. Ok? Então, nesse exemplo aí, só reforçamos as representações, né? Reescrevemos as porcentagens. Se não quisermos usar o símbolo, podemos colocar como fração ou ainda como número decimal. Para que isso daqui vai ser útil? A fração ela pode nos auxiliar a calcular a porcentagem de um determinado valor. E a forma decimal também. Só que, ao meu ver, a forma decimal ela se torna muito mais simples quando utilizamos alguns recursos, como planilhas ou calculadoras. Então, quem trabalha muito com essa área ou precisa muito utilizar dados em porcentagem, talvez seja mais recomendável trabalhar com o número decimal para efetuar cálculos mais rápidos utilizando esses recursos. A fração, a gente vai ver até nos exemplos, que ela facilita muito quando são valores inteiros. Então, vamos calcular porcentagem de um determinado valor daqui para frente, que é algo que não fizemos ainda. Sabemos o que é a porcentagem, mas o que significa você ter 12% de uma turma? São quantos alunos, por exemplo? Isso nós não falamos ainda, passamos a falar a partir de agora com o nosso exemplo 2. Em um evento beneficente com 200 pessoas, 15% dos convidados possuem mais de 60 anos. Quantos convidados possuem mais de 60 anos? Algumas pessoas já vão achar tão fácil essa questão, vai responder direto e vai cometer aquele erro que lá no início eu falei que não podemos cometer. E 15% não é igual a 15, são coisas diferentes. Então, para quem está tendo o primeiro contato com porcentagem agora, poderia responder que o número de convidados com mais de 60 anos é 15, já que são 15%. Não é isso. O que significa 15%? Significa que dessas 200 pessoas aqui, eu vou pegar esse grupo de 200 pessoas, eu vou dividir em 100 partes. Porque a porcentagem, olha o símbolo aqui, a porcentagem ela faz isso, divide em partes de 100. 200 dividido por 100 é só eu cortar os zeros, fica 2 sobre 1, que é 2. Ou seja, cada pedacinho depois dessa divisão por 100 representam 2 pessoas desse evento. Isso daqui quer dizer que cada 1% dos 200 convidados, né, das 200 pessoas, é igual a 2. Então, 1% de 200 pessoas são 2 pessoas. Só que eu não quero 1%, eu quero 15%. Então, basta multiplicarmos por 15. Ou seja, 2 vezes 15 igual a 30. Então, quantos convidados possuem mais de 60 anos? São 30 convidados. Ok? Essa daqui é uma
das formas de calcular a porcentagem de um valor. Existem muitas formas de se calcular. Vocês começam a aprender essa matéria e conforme forem fazendo exercícios, vão descobrindo outras maneiras e cada um vai se identificando mais com uma ou com outra forma. O importante é ter em mente o que a porcentagem faz. É justamente essa questão de dividir por 100. Eu poderia, ao invés de dividir por 100 e depois multiplicar por 15, eu poderia fazer o contrário. Não tem problema nenhum essa ordem. Eu poderia multiplicar por 15 e depois dividir por 100. Nós vamos fazer isso em outros exemplos também. Por exemplo, aqui, o número 3 é só um exercício de cálculo. Então, para praticar essa porcentagem, na letra A, é 15% de 80. O que é 15%? É 15 sobre 100. Olha aí a representação de fração que eu falei há um tempinho atrás. 15% de 80 é 15 sobre 100 vezes 80. Isso daqui está dizendo para mim que eu poderia multiplicar o 15 e o 80 e o resultado dividir por 100. Ou você pode pegar o 80, dividir por 100 e depois multiplicar por 15. Tanto faz essa ordem. Só que como eu montei aqui esse esquema com fração, eu posso, digamos, fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Como assim? Eu posso tentar simplificar. Eu posso cortar esse zero. Vamos fazer o corte aqui melhor, né? Eu posso cortar esse zero com esse zero aqui de baixo. Seria o início da divisão por 100, mas eu não vou dividir tudo, eu só cortei o zero. E agora eu vou pegar o 8 e multiplicar por 15. 8 vezes 5 e 8 vezes 1. Ainda tem 4 que subiu, né? Vai ficar 12. Isso daqui eu ainda preciso dividir por 10. Corta mais um zero com outro zero. Isso daqui é igual a 12. Então, 15% de 80 é igual a 12. Está vendo que montando com a fração facilita para fazermos o cálculo assim no papel, sem usar nenhum recurso? Porque eu pude cancelar zero para diminuir o número, a multiplicação não foi tão grande, surgiu mais zero para cancelar. Então, essa forma de fração ela pode auxiliar muito vocês, principalmente quando estiver fazendo aí o Enem ou alguma outra prova da vida que você não tenha recursos para acelerar suas contas. Então, precisamos criar estratégias que acelerem esses cálculos para não ficar perdendo muito tempo. Na letra B, fica 40% é 40 sobre 100 vezes 350. Aqui eu vou usar a estratégia parecida, porque eu posso cancelar esse zero com esse zero, mas eu também posso cancelar esse zero do 40 com o outro zero do 100. Assim, fica apenas 4 vezes 35. Mais uma conta aí simples para fazer. 4 vezes 5, 20, vão 2. 4 vezes 3, 12, com os 2 que estão lá em cima, né? 14. Isso é igual a 140. E por fim, a letra C, 20%, que é 20 sobre 100, vezes 180. De novo, ó, cortei um zero aqui, cortei um zero aqui, fica apenas 2 vezes 18, que é igual a 36. Então, temos aí o resultado desses três valores aí que foram solicitados para serem calculados. Lembrando que você poderia usar a forma decimal. Você poderia fazer, ó, 15% é 0,15. Então, 0,15 vezes 80. Você também pode estar calculando dessa maneira, se achar mais fácil. Eu não acho tão simples de você fazer essa multiplicação
sem nenhum recurso, né? Sem nenhum papel. Você pode fazer, claro, mas eu acho que você perde um pouquinho mais de tempo quando você, em comparação a quando você escreve na forma de fração, porque aqui você pode simplificar muita coisa, diminuir seus valores. Mas aí é a critério de cada um. Vocês podem sempre fazer os cálculos da maneira que vocês sentirem mais confortáveis, sentirem mais à vontade, porque todos esses métodos que eu estou falando aqui agora são corretos. Vamos fechar a aula de hoje? Vamos fechar então a aula de hoje com o exemplo 4. O curso de medicina recebe todo ano 150 novos estudantes. Porém, desse total, apenas 87 alunos concluem. Qual a porcentagem de alunos não concluintes nesse curso? Então, vamos tomar cuidado aqui com essa pergunta, porque é o número de alunos não concluintes, tá? No primeiro exemplo, abriu essa série de exemplos aqui, a pergunta era em cima de quantas pessoas tinham 60 anos. Aqui ele pergunta o contrário, né? Ele quer saber a porcentagem de alunos não concluintes. Bom, ele não fala nada de porcentagem. Nós temos que identificar essa porcentagem, então, primeiro. Para essa questão, como tudo na matemática sempre tem mais de uma maneira de resolver, mas aqui eu vou utilizar algo que muitos de vocês já aprenderam e gostam muito para tentar resolver tudo, que é a famosa regra de 3. A regra de 3, você monta aqui, regra de 3 simples, né? Você monta duas colunas, cada uma com uma grandeza, e depois multiplica cruzado. Por que é regra de 3? Porque você precisa de 3 valores e o quarto valor é o que você quer calcular. O que nós temos aqui de valores? Nós temos o número de estudantes, são 150 por ano, certo? E 87 que concluem, ok? E a porcentagem? Bom, 150 é o total de alunos que esse curso recebe. O total da porcentagem nós representamos por 100%. Ok? Agora, 87 representa quantos por cento? Isso é algo que eu não sei. O total eu sei que é 100%, mas 87 eu não sei quantos por cento representa. Então, vou colocar um X. Temos aí, então, nossa regra de 3 já encaminhada. Basta agora montar na forma de fração e multiplicar cruzado. Isso daqui fica 150 para 87, assim como o 100 está para x. Lembrando que esses valores aqui eles estão em porcentagem e como eu falei no início da aula, 100% não é 100. Só que aqui eu estou escrevendo apenas o 100, por quê? Se você colocar na forma de fração, ou seja, se você colocar 100 sobre 100, aqui já dá 1, né? Mas só para exemplificar para casos futuros que não forem 100. Dividido, aqui estaria x, né? Só que é x%, então x sobre 100, você tem uma divisão entre frações. E como é que você resolve isso? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Lembram dessa regra? Eu posso cancelar esse 100 com esse 100 aqui na diagonal, e aí o que fica é 100 sobre x, exatamente o que eu escrevi aqui. Então sempre vai acontecer isso quando você tem as duas porcentagens aqui desse lado. Sempre você vai cancelar um 100 com um 100, tá? Por isso eu já estou colocando aqui direto o número e não ele por 100, beleza? Então aqui é só uma observação aí, caso tenha ficado a dúvida do porquê que eu estou colocando o número aqui, se eu falei lá antes, né, que 100% não é 100, mas é por causa dessa continha aí que acontece no meio, nós já pulamos direto aqui para o final, sabendo dessa regra, ok? Bom, vamos multiplicar cruzado aqui então, deixando a observação à parte.
Isso daqui fica 150 vezes x igual a 87 vezes 100. 87 vezes 100 é 8.700. Então, 150x é igual a 8.700. Esse 150 aí que está multiplicando x vai aparecer aqui do outro lado dividindo. Então, eu tenho 8.700 dividido por 150. Você pode cancelar um zero aqui para diminuir o número e ficar mais fácil para você dividir. 870 dividido por 15. E vamos colocar aqui direto o resultado final, que é 58. Então, como o x é porcentagem, isso daqui são 58%. Lembrando que 87 alunos concluem. Então, 87 conclui significa que 58% dos alunos concluem o curso. Eu quero saber a porcentagem de quem não conclui. Só fazer o total, 100%, menos essa parte que conclui, que são 58%, ou seja, 42% dos alunos não concluem o curso. Ok? Vou terminar aqui de escrever a resposta. 42% não concluem o curso. Vamos deixar essa observação aqui em destaque. Já estamos finalizando o exemplo. Só que talvez alguns de vocês tenham pensado em outra forma de resolver esse exemplo 4. Ou usando outros recursos sem ser regra de 3, ou até mesmo usando a regra de 3, mas com algum valor diferente, alguma estratégia diferente. Deixo aí a minha recomendação e até o pedido para que vocês tentem fazer esse exemplo 4 de outra forma, com alguma outra estratégia, ou com regra de 3 mesmo, só que usando algum outro valor, ou utilizando outros recursos da porcentagem. Utilizem esse exemplo 4 aí para pensar em uma outra forma de resolver ele, tá? Então, a nossa aula de porcentagem termina aqui. Espero que tenha ficado claro para vocês agora o que é a porcentagem, para que quando comece a aparecer notícias, informações, descontos em loja, vocês já saibam como calcular a porcentagem desse valor aí em questão. Beleza? Bom, e agora é com vocês. Pratiquem, façam as atividades recomendadas, estudem bem, porque essa matéria ela é essencial para tudo. Seja para você que vai para o Enem, seja para você que está tentando algum concurso militar ou público, seja você que apenas vai seguir trabalhando, porcentagem é essencial, é fundamental. Bons estudos e até a nossa próxima aula.